Silêncio da mansão. Tudo pode acontecer. A chuva caía fina sobre os vidros enormes da mansão dos Montgomery, desenhando trilhas líquidas que pareciam acompanhar o silêncio daquele fim de tarde. O relógio de parede marcava 17 horas e 45 minutos, mas o tempo ali dentro parecia não seguir o mesmo ritmo do mundo lá fora. Tudo era contido, elegante e vazio. Henry Montgomery, 42 anos, dono de uma das maiores corporações de investimentos da América Latina, observava a tempestade pela janela do escritório. Vestia uma camisa branca impecável, as mangas dobradas, o rosto tenso. Não havia nada em seu olhar que sugerisse fraqueza, mas havia algo, um peso, o tipo de fardo que o dinheiro não compra nem dissolve. Ele pensava em Laura, sua esposa, ausente há semanas em viagens filantrópicas que mais pareciam fugas discretas. O casamento, há muito tempo, era uma formalidade social. Duas figuras poderosas mantendo aparências. O único elo verdadeiro que ainda o prendia àquela vida era o pequeno Ethan, seu filho de 5 anos. E foi por causa dele que Ayla entrou naquela casa. A babá havia sido contratada há pouco mais de 2 semanas. Jovem, 25 anos, pele morena suave, olhos de um castanho dourado e uma calma que contrastava com o ritmo acelerado da casa. Ela se movia com leveza, como se carregasse paz em cada gesto. E aquele silêncio bonito, começou a incomodar Henry. A primeira vez que a viu foi de relance no jardim, brincando com Ethan. O menino ria alto, uma risada genuína que ele já não ouvia há meses. Henry observou à distância, sem entender por que aquilo o tocava tanto. Era como se algo dentro dele se movesse, algo que ele acreditava estar morto desde o dia em que o amor deixara a sua casa. Naquela noite, Henry desceu tarde da biblioteca. O som de um piano ecoava do andar inferior. Ayla estava ali, sozinha, tocando uma melodia suave. Não era comum empregados usarem o piano da cela principal. Aquilo era território sagrado de Laura. Mas Ayla parecia alheia a qualquer regra. Tocava com emoção, os olhos fechados, os dedos dançando entre as teclas. Henry ficou parado, observando. "Bonita melodia", disse ele, quebrando o silêncio. Ayla se sobressaltou, virou-se rapidamente, o coração acelerado. "Desculpe, Sr. Montgomery, eu não sabia que o piano era..." Ele ergueu uma mão, interrompendo. "Pode continuar. É raro ouvir algo que soe humano nesta casa." Ela sorriu de leve, tímida. "É Chopin. Costumava tocar para acalmar minha irmã quando éramos pequenas." Henry observava-a com curiosidade. Havia algo enigmático nela, uma serenidade que escondia a dor. Por um instante quis perguntar mais, mas recuou. Ele não se permitia conexões, não mais. Nos dias seguintes, algo mudou. Henry começou a reparar nela com mais frequência, no modo como ela organizava os brinquedos de Ethan, como sorria ao ouvir o menino chamá-la de Tia Ayla, como os raios de sol atravessavam a janela e iluminavam seu rosto enquanto ela lia histórias antes de dormir. Mas junto com a admiração veio o incômodo. Não era apenas atração, era a lembrança de tudo que ele tentava esquecer. Sensibilidade, ternura, vida real. Numa manhã, Henry desceu para o café. Ayla estava servindo o menino, rindo de algo que Ethan dissera. Quando o viu, seu sorriso se desfez por um instante. Henry notou o constrangimento e percebeu algo que o surpreendeu. Ela também sentia. Naquela noite, o destino resolveu provocar. Laura ligou avisando que ficaria fora indefinidamente. Henry desligou o telefone sem responder. Sentiu um misto de raiva e libertação. Mais tarde, ao passar pelo corredor, ouviu um leve choro vindo do quarto de Ethan. Abriu a porta devagar. O menino dormia e Ayla estava sentada à beira da cama, enxugando discretamente as lágrimas. "Está tudo bem?" perguntou Henry, baixo. Ela se assustou. "Ah, sim, senhor. Só me emocionei.
Ele sonhou com a mãe. Henry aproximou-se, os olhos fixos nela. Você chora pelos outros com facilidade? Choro quando vejo alguém sentir o que eu já senti. Aquela frase ficou no ar. Por um instante, o tempo pareceu suspenso. Ayla se levantou e os dois ficaram frente a frente, próximos o suficiente para sentir a respiração um do outro. Nenhum dos dois falou. Havia algo ali, algo proibido, crescendo como fogo em silêncio. Ele deu um passo para trás, tentando recuperar o controle. Boa noite, Ayla. Ela baixou o olhar. Boa noite, Sr. Montgomery. Quando ele saiu do quarto, o coração batia como não batia há anos. Naquela madrugada, Henry desceu novamente ao escritório. Tentou ler, beber, esquecer, mas não conseguia. O rosto dela voltava o tempo todo. A risada, o perfume suave, o som do piano. No andar de cima, Ayla também não dormia. Encostada na janela, olhava a chuva cair e se perguntava por que sentia medo de algo que ainda nem tinha acontecido. E então, pela primeira vez em muitos anos, dois corações distintos, um endurecido pela riqueza, outro ferido pelo passado, começaram a pulsar no mesmo ritmo. Mas nenhum deles imaginava que o que nascia ali não era apenas desejo. Era o início de algo muito mais perigoso. Uma vingança disfarçada de paixão. Apaixonado. Parte 2. Ayla, este jogo é proibido. O vento batia nas janelas da mansão, um som que mais parecia o sussurro de segredos antigos. Henry permanecia no andar de cima, parado à beira da sacada, olhando para o jardim molhado pela chuva. Pensava em Henry de um jeito que não queria admitir, um sentimento que misturava fascínio e irritação, como se ela fosse uma força da natureza que ele não podia controlar. Enquanto isso, Ayla caminhava pelo corredor principal, segurando um copo de chá ainda fumegante. A casa estava silenciosa, exceto pelo som distante da chuva e o eco de seus próprios passos. Ela sabia que Henry ainda estava acordado. Sentia isso. Sempre sentia. Havia algo magnético nele, mas também algo sombrio. Ela sabia que se aproximar demais poderia ser perigoso, para ambos. Na cozinha, Ethan dormia no quarto ao lado. Ayla deixou o chá sobre a bancada e suspirou, tentando afastar o turbilhão de pensamentos que Henry provocava sem sequer tentar. Foi então que ouviu o som de passos pesados descendo a escada do escritório. Não deveria estar dormindo, disse ela, sem se virar. Henry surgiu da penumbra, a gravata levemente afrouxada, o olhar firme. Cada gesto dele exalava poder, mas também algo que Ayla não podia definir. Ela sentiu o coração acelerar, e por um instante, a casa pareceu desaparecer ao redor deles. Não consigo dormir, disse ele, aproximando-se. Você consegue? Às vezes, mas a maioria das noites eu penso em como manter a paz para as crianças. Ele a observou atentamente. Interessante. Você pensa nos outros antes de si mesma. Não é comum. O silêncio caiu sobre eles. A tensão era quase palpável. Um fio invisível que ligava os dois. Henry deu um passo mais próximo, mas não o suficiente para quebrar a barreira física entre eles. Ayla sentiu o cheiro dele, uma mistura de perfume caro e algo quase primitivo, que provocava uma reação que ela não queria admitir. Henry, começou ela, a voz tremendo levemente. Devemos nos controlar, por Ethan, por tudo que temos aqui. Ele sorriu de lado, com uma expressão que misturava diversão e desafio. Controlar é exatamente isso que torna tudo tão excitante, não é? Ayla sentiu o coração disparar. Não era apenas a proximidade física, era a consciência de que algo proibido estava se formando entre eles. Um jogo silencioso, perigoso, que ambos sabiam que poderia destruir suas vidas, mas que ainda assim os atraía como imãs. Henry se inclinou um pouco mais, mantendo o olhar fixo no dela. Cada gesto, cada respiração compartilhada aumentava a tensão. Ayla recuou levemente, mas não totalmente.
Ela queria resistir, mas havia uma parte dela, escondida, vulnerável, que ansiava por aquele toque, por aquele momento de conexão proibida. De repente, o telefone tocou na cozinha, quebrando o silêncio. Ayla se afastou imediatamente, como se tivesse sido despertada de um transe. Henry apenas bufou, quase frustrado. Claro, a interrupção do mundo real, murmurou, tomando um gole de uísque que estava sobre a bancada. Ayla atendeu o telefone. Era Laura, sua voz distante e fria, perguntando sobre Ethan. Ayla respondeu com calma, mas a tensão não diminuiu. Quando desligou, Henry já havia se aproximado novamente, mais decidido dessa vez. Você sempre responde a tudo tão perfeitamente, disse ele, com um toque de ironia. Mesmo que o que você queira fazer seja diferente. Ayla sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele falava de forma enigmática, e a forma como a olhava era intensa demais para ser apenas curiosidade. Havia desejo, sim, mas também algo mais sombrio. Uma promessa silenciosa de que, de alguma forma, a vida deles mudaria para sempre. Henry, por um instante, deixou a máscara de bilionário impecável cair. Ayla, por sua vez, sentiu uma fagulha de emoção que não deveria existir. E enquanto a noite avançava, ambos sabiam que nada, nem regras, nem moral, nem família, seria suficiente para impedir o que estava por vir. A casa silenciosa, testemunha de tudo, parecia conter a respiração, como se soubesse que o primeiro movimento em direção ao proibido já tinha sido dado. E assim, Henry e Ayla deram o primeiro passo em direção a um jogo que mudaria suas vidas para sempre. A primeira proximidade. A mansão estava mergulhada em silêncio absoluto, exceto pelo som da chuva incessante batendo contra as janelas. A noite avançava, fria, e cada corredor parecia esconder segredos que só a escuridão podia revelar. Henry permanecia em seu escritório, mas seus pensamentos estavam longe das planilhas, contratos e decisões corporativas que normalmente preenchiam sua mente. Eles estavam fixos em Ayla. Ele a observava de longe pelo reflexo do vidro da porta do escritório, enquanto ela organizava os brinquedos de Ethan no quarto do menino. Cada gesto dela parecia natural, delicado, mas ao mesmo tempo carregado de uma força silenciosa que o atraía de forma quase dolorosa. Henry sentiu algo que não sentia há anos, curiosidade genuína misturada com desejo, e uma pontada de medo do que isso poderia significar. Ayla, por sua vez, estava ciente da presença dele, embora fizesse a questão de não olhar diretamente. Havia algo em Henry que o fascinava, mas também o aterrorizava. Ele era o tipo de homem que exalava controle absoluto, e ela sabia que qualquer passo em falso poderia gerar consequências inesperadas. Mas, no fundo, algo dentro dela ansiava por ultrapassar esse limite, experimentar o proibido. Quando Ethan adormeceu finalmente, Ayla desligou a luz e se dirigiu à cozinha para preparar uma xícara de chá quente. Henry, curiosamente, seguiu-a. Ele não estava certo de por que fazia isso. Talvez fosse impulso, talvez uma atração que se recusava a ser ignorada. "Você não deveria estar descansando?" perguntou Ayla, a voz calma, mas com uma nota de alerta. "E você, não deveria estar dormindo também?" respondeu Henry, aproximando-se, mas mantendo uma distância respeitosa, quase como se ambos testassem os limites de um jogo silencioso. Ayla segurou a xícara com força, sentindo o calor do chá contrastar com a tensão que crescia entre os dois. "Acho que algumas noites nunca são feitas para dormir." Henry deu um passo para frente e Ayla recuou instintivamente, mas apenas até a bancada da cozinha. Eles estavam agora próximos o suficiente para sentir o cheiro um do outro. Ele, um aroma masculino sofisticado, quase hipnotizante. Ela, uma mistura delicada de chá, lavanda e algo mais, impossível de definir. "Você tem medo de mim?" perguntou ele num tom baixo, quase um sussurro. Ela respirou fundo, tentando controlar a própria voz. "Não é medo, é cautela." Cautela. Interessante. Mas me diga, Ayla, até que ponto você consegue resistir ao que sente?"
O coração dela acelerou, e por um instante o mundo ao redor desapareceu. Cada palavra dele parecia tocar diretamente sua mente, invadir cada pensamento racional que ela tentava manter. Ela percebeu que não conseguiria responder. Qualquer resposta seria uma confissão de algo que ainda nem tinha acontecido, mas que já queimava dentro dela como fogo contido. Henry se aproximou mais, a distância entre eles agora mínima. Ela podia ver cada detalhe do rosto dele, os olhos profundos e escuros, a expressão firme e a mandíbula tensa que denunciava o esforço para manter o controle. Ela sentiu a respiração dele roçar levemente a sua, e foi como se cada célula de seu corpo tivesse despertado ao mesmo tempo. Henry, devemos parar. Ela disse, embora a voz traísse a vontade de continuar. Parar? Mas ainda nem começamos. E então aconteceu. Um momento sutil, quase imperceptível para qualquer observador, mas que mudou tudo. Henry estendeu a mão, não para tocar, mas como um convite silencioso. Ela hesitou, olhando para ele, os olhos brilhando na penumbra da cozinha. Lentamente colocou a mão na dele. O contato foi breve, mas suficiente para enviar uma corrente elétrica por ambos. O toque era simples, mas carregava promessa, desejo e perigo. O coração de Henry acelerou e ele percebeu que aquele gesto, aparentemente inocente, já havia cruzado uma linha que nenhum dos dois poderia ignorar. Ayla, por sua vez, sentiu uma mistura de medo e excitação. Medo do que poderia vir, excitação pelo que finalmente ousara permitir. A casa silenciosa parecia observar. O vento continuava batendo contra as janelas, como se reconhecesse que algo significativo acabara de acontecer. Nenhum dos dois falou mais por alguns segundos. O silêncio entre eles era mais eloquente do que qualquer palavra. "Você sempre me deixa sem fôlego assim?" disse Henry, a voz baixa, quase um rosnado. "Não deveria", respondeu Ayla, tentando esconder o tremor que percorria seu corpo. Mas ambos sabiam que aquilo não era apenas desejo. Havia algo mais profundo, algo que iria testar limites, desafiar regras e transformar cada momento juntos em um jogo perigoso de poder, paixão e, inevitavelmente, vingança. E naquele instante, Henry e Ayla compreenderam que a primeira aproximação física, embora sutil, já havia iniciado algo que não teria volta. A tensão era elétrica, o perigo real, e o destino sorria silenciosamente, aguardando o próximo movimento de ambos. O que começou como atração, agora se transformava em uma dança perigosa, onde cada gesto, cada olhar compartilhado, seria uma peça-chave no jogo que ambos iriam jogar. Um jogo onde o desejo poderia se tornar vingança e a paixão poderia virar armadilha. E, enquanto a chuva continuava a cair lá fora, os dois permaneceram na cozinha, próximos, conscientes de que algo proibido acabara de nascer. A vingança. A manhã seguinte amanheceu fria e cinzenta, refletindo o clima tenso que pairava sobre a mansão Montgomery. A chuva da noite anterior havia cessado, mas o jardim ainda estava encharcado, e as nuvens densas prometiam mais tempestade. Henry acordou cedo, como sempre, mas desta vez seu sono tinha sido agitado, marcado por sonhos que misturavam desejo, culpa e raiva. Ele se levantou, sentindo cada músculo tenso, como se algo dentro dele estivesse em alerta constante. Enquanto isso, Ayla já estava no quarto de Ethan, preparando o café da manhã do menino. Movia-se com eficiência, mas seu coração ainda batia rápido, lembrando do toque breve de Henry na noite anterior. Ela tentava se convencer de que aquele contato era apenas um acidente, algo inocente, mas cada lembrança fazia seu estômago apertar e sua mente se perder em possibilidades perigosas. Henry desceu silenciosamente as escadas, vestindo um terno casual, ainda sentindo a proximidade de Ayla na cozinha. Ela a observava enquanto ela servia o leite e os ovos para Ethan. Ayla, ciente da presença dele, não olhou diretamente, mas sentiu que cada movimento seu era vigiado. O silêncio entre eles estava carregado de eletricidade, como se o ar fosse mais denso, impossível de ignorar.
Bom dia, Ayla, disse Henry, com um tom que parecia casual, mas que carregava peso. Bom dia, Sr. Montgomery, respondeu ela, firme, tentando esconder a tensão. Ethan, alheio a tudo, começou a rir enquanto brincava com os utensílios do café da manhã, mas Henry e Ayla não conseguiam desviar o olhar um do outro. Cada movimento, cada respiração compartilhada aumentava o calor que queimava silenciosamente entre eles. Henry tomou a decisão de se aproximar, dessa vez com uma intenção diferente. Ele queria entender até onde aquele desejo poderia levá-lo. Aproximou-se de Ayla enquanto ela colocava o prato de Ethan sobre a mesa. O olhar dele era intenso, quase interrogativo, e ela sentiu seu corpo reagir antes mesmo de sua mente compreender o que estava acontecendo. Você parece preocupada com algo, disse Henry, com um leve sorriso. Ou seria comigo? Ayla respirou fundo, tentando manter a compostura. Não é nada pessoal, Sr. Montgomery. Apenas cuidado com o que deixamos se aproximar demais. Cuidado? Disse Henry, com um tom que misturava curiosidade e desafio. Você sabe que às vezes o cuidado é inútil, não é? O silêncio voltou, carregado de tensão. Era impossível não perceber que algo maior estava se formando. Não era apenas desejo, mas também poder, controle e, acima de tudo, uma sensação de que ambos estavam à beira de um território proibido. Mais tarde, Henry se trancou em seu escritório, tentando afastar a imagem de Ayla da sua mente. Mas não conseguiu. Cada gesto dela, cada sorriso discreto para Ethan, cada olhar tímido que desviava do seu, permanecia lá, insistente. Foi neste instante que algo mais sombrio começou a se formar dentro dele. Vingança. Ele percebeu que não podia se permitir fraqueza diante dela. Se fosse para se envolver, seria preciso controlar tudo, manipular os acontecimentos, garantir que o jogo estivesse a seu favor. E, de repente, o desejo deixou de ser apenas físico, tornou-se estratégico, um plano silencioso para transformar paixão em poder. Enquanto isso, Ayla sentia algo semelhante. Sabia que Henry era perigoso, e mesmo assim, cada gesto dele a atraía. Mas havia uma consciência silenciosa dentro dela. Ele tinha controle demais. Ele era um bilionário acostumado a conseguir tudo, e isso significava que ela precisava se proteger, mesmo que o coração traísse sua razão. A tensão entre os dois atingiu um ponto crítico, quando Henry decidiu convidá-la para revisar documentos da empresa, um pretexto para tê-la a sós. Ayla sabia que era arriscado, mas algo em sua mente dizia que precisava enfrentar aquela proximidade. Ela entrou no escritório sentindo a eletricidade do espaço ao redor deles. Você está bem? Perguntou Henry, como se estivesse tentando quebrar o gelo, mas o olhar dele dizia outra coisa. Sim, Sr. Montgomery, respondeu Ayla, tentando manter firmeza, embora seu coração batesse forte. Eles se sentaram lado a lado, o espaço entre eles mínimo. Cada toque acidental, cada gesto, cada olhar prolongado parecia carregado de significado. Henry estava consciente de seu poder, consciente da atração, e agora começava a usar isso. Ayla, por sua vez, sentia o perigo, mas também uma sensação de poder próprio, a habilidade de resistir e, ao mesmo tempo, ceder de forma estratégica. Era um jogo silencioso, cheio de regras invisíveis. Cada movimento, cada palavra carregava risco. O desejo havia se transformado em tensão, e a tensão começava a se transformar em vingança, especialmente no coração de Henry. Ele percebia que não podia mais agir de forma impulsiva, precisava planejar, manipular, garantir que seu desejo não fosse apenas consumido, mas também controlado e usado como arma. E enquanto a noite caía novamente sobre a mansão, Henry e Ayla estavam conscientes de que nada seria como antes. O desejo estava ali, silencioso, ameaçador, pronto a explodir a qualquer momento, e a semente da vingança havia sido plantada no coração do bilionário. O jogo começou. Eles estavam testando limites. A mansão Montgomery mergulhava novamente na penumbra da noite. Apenas a luz tênue de alguns abajures quebrava o escuro.
Henry estava sozinho no escritório, os dedos tamborilando sobre a mesa de mogno, pensando em Ayla. Cada gesto dela nos últimos dias estava gravado em sua mente. O sorriso discreto, o modo como acariciava Ethan, a firmeza em não ceder totalmente à atração que sentia. Ele percebeu que aquela mulher não era apenas bela, era um enigma que desafiava seu controle absoluto. Ayla, do outro lado da mansão, limpava a sala de jantar. O som dos pratos sendo guardados ecoava levemente pelos corredores. Sabia que Henry ainda a observava, mesmo sem precisar estar presente. Ela sentia a tensão no ar, como se cada objeto da casa carregasse uma expectativa silenciosa. A curiosidade misturava-se à cautela. Cada passo dela era calculado, consciente de que um erro poderia mudar tudo. Henry decidiu que precisava testar os limites. Não fisicamente ainda, mas emocionalmente. Ele queria ver até onde Ayla iria, quanta resistência tinha e, sobretudo, como reagiria às provocações sutis que ele podia lançar sem quebrar as aparências. No corredor principal, os dois se encontraram casualmente. Ayla parou imediatamente, mantendo o olhar firme. Henry aproximou-se lentamente, passos que pareciam medir cada segundo. "Boa noite, Ayla", disse ele quase sussurrando, deixando o calor de sua presença invadir o espaço entre eles. "Boa noite, Sr. Montgomery", respondeu ela, firme, mas sentindo a respiração acelerar. Ele sorriu de lado, um sorriso que misturava diversão e desafio. "Você anda sempre tão perfeita em tudo que faz, parece ensaiado." Ela respirou fundo. "Não é ensaio, apenas faço meu trabalho." Henry aproximou-se mais, sem invadir totalmente o espaço dela, mas próximo o suficiente para que o calor de seus corpos quase se tocassem. "Interessante. E se alguém testasse sua capacidade de resistir, até onde você iria?" Ayla sentiu o choque daquela pergunta. Não era apenas uma provocação, era um desafio direto. "Não sei do que está falando", murmurou, tentando controlar a voz que tremia. Ele inclinou levemente a cabeça, mantendo o olhar fixo. "Ah, você sabe muito bem, mas prefiro ver com meus próprios olhos." O silêncio caiu. A tensão era quase tangível, como uma corda prestes a se romper. Ayla sentiu uma mistura de medo e excitação, consciente de que cada passo que desse poderia abrir caminho para algo impossível de controlar. Henry, percebendo a reação dela, recuou apenas um pouco, um gesto calculado para provocar, para mostrar que o poder estava em suas mãos, mas que ele não estava pronto para avançar totalmente. O jogo estava apenas começando, e ele sabia que cada movimento emocional seria uma vitória silenciosa. Enquanto isso, Ayla se afastou alguns passos, tentando manter a compostura. Sabia que Henry estava testando seus limites, mas também sentia uma atração impossível de negar. Cada gesto dele provocava respostas involuntárias, uma tensão elétrica que aumentava a cada segundo. Mais tarde, Henry enviou um e-mail sutil para Ayla pedindo que revisasse alguns contratos importantes. Não era apenas trabalho, era mais uma forma de mantê-la próxima, observá-la e entender suas reações. Quando Ayla entrou no escritório, percebeu que Henry estava à espera, os olhos atentos a cada detalhe. "Você revisou tudo?" perguntou ele, casual, mas com intensidade nos olhos. "Sim, Sr. Montgomery", respondeu ela entregando os papéis, evitando o contato visual direto. Henry pegou os documentos, mas seu olhar permanecia nela. Cada gesto parecia carregado de significado, e Ayla percebeu que aquilo não era apenas uma reunião de trabalho. O perigo do proibido estava presente, invisível, e ambos sabiam que a qualquer momento poderiam ceder ao impulso. Por fim, a noite terminou sem contato físico, mas com a tensão no auge. Henry percebeu que Ayla tinha limites claros, e isso apenas intensificava seu desejo. Ela, por sua vez, entendeu que Henry não era apenas um homem sedutor, era um desafio constante, um teste de resistência emocional que mexia com seu equilíbrio. Enquanto a casa mergulhava no silêncio, Henry e Ayla,
sabiam que aquele jogo de poder e desejo tinha começado de verdade. Cada gesto, cada palavra, cada olhar seria um movimento estratégico, uma dança perigosa entre paixão, controle e vingança. O que começou como atração agora se transformava em um campo minado de emoções, e ambos estavam prestes a descobrir que a linha entre desejo e destruição era mais fina do que imaginavam. O desejo que se transforma em vingança. A mansão estava silenciosa, exceto pelo sussurro do vento nas árvores e pelo som distante da cidade, que parecia tão distante do luxo isolado de Montgomery. Henry estava sozinho em seu escritório, sentado atrás da enorme mesa de mogno, olhando para os contratos que Ayla havia revisado. Mas ele não prestava atenção aos números ou às cláusulas. Sua mente estava completamente ocupada com ela. Ele se lembrava do toque de Ayla na mão dele na noite anterior, do modo como seus olhos brilhavam quando falava com Ethan, e do leve arrepio que cada gesto seu provocava. Mas Henry não era homem de fraqueza. Ele sabia que se deixasse o desejo guiá-lo sem controle, acabaria vulnerável. Então, decidiu transformar esse desejo em algo maior, em vingança. Vingança, sim, mas não contra ela. Contra o mundo que tentava controlá-lo, contra a esposa que o ignorava, contra os sentimentos que ele acreditava ter enterrado. Ayla, sem saber, se tornaria a peça-chave nesse jogo silencioso. Ela representava tudo que Henry sempre quis: amor, ternura, poder de sedução, mas também o lembrete de sua própria fragilidade. Enquanto isso, Ayla estava no quarto de Ethan, dobrando roupas, tentando afastar pensamentos de Henry que não paravam de invadir sua mente. Ela sabia que o bilionário era perigoso, que sua presença na mansão não era apenas física, mas psicológica, quase magnética. Cada encontro, cada olhar, cada toque contido a deixava cada vez mais vulnerável. E ainda assim, fascinada. Quando Henry finalmente desceu ao andar de baixo, encontrou Ayla organizando o escritório que usava para os documentos. Ele caminhou lentamente até ela, medindo cada passo, cada reação. "Você sempre é tão meticulosa?" perguntou ele, tentando soar casual, mas com um tom que deixava clara sua atenção total. "Sempre tento fazer bem meu trabalho", respondeu ela, a voz firme, mas o coração acelerado. "Interessante, porque você faz parecer que tudo que toca se torna perfeito, até as pessoas. Inclusive eu." O olhar dele se aprofundou. Ayla sentiu um arrepio percorrer a espinha. Ele não estava apenas brincando, estava testando-a, provocando uma reação que fosse além da simples atração. E ela sabia disso. "Senhor Montgomery", começou ela, tentando manter distância. "Devemos manter limites." Ele sorriu levemente, um sorriso que misturava diversão e desafio. "Limites? São feitos para serem testados, não acha?" O jogo entre eles estava começando a se tornar explícito. Henry usava cada palavra, cada gesto, para instigar Ayla, explorar a vulnerabilidade dela e, ao mesmo tempo, medir o próprio controle. Ele sentia a necessidade de dominar a situação emocionalmente antes de ceder ao desejo físico que queimava dentro dele. Mais tarde, quando a noite caiu e Ethan já dormia, Harry convidou Ayla para revisar mais alguns contratos, novamente com o pretexto do trabalho. Ela entrou no escritório sentindo a tensão crescer. Ele a observava quando se aproximava da mesa, seus olhos acompanhando cada gesto, cada respiração. "Você percebeu como cada detalhe importa?" disse Henry, sua voz baixa, penetrante. "Às vezes o mais sutil pode fazer toda a diferença." Ayla sentiu que ele falava duplamente, não apenas sobre os contratos, mas sobre ela, sobre o jogo silencioso que eles estavam jogando. O desejo se misturava com o medo e a curiosidade, criando um turbilhão emocional impossível de ignorar. Henry, então, aproximou-se o suficiente para que só o espaço entre eles fosse mínimo. Ele sabia que Ayla sentia a atração, sabia que resistia, mas também sabia que cada segundo de hesitação a tornava ainda mais vulnerável. Ele começou a perceber que poderia manipular aquela proximidade, usar o desejo para moldar seus próprios objetivos,
transformar paixão em arma de vingança contra a própria vida que antes o aprisionava. Ayla, por sua vez, entendia que estava cada vez mais envolvida. Cada gesto de Henry a fazia questionar sua própria resistência. Ela sabia que precisava se manter firme, mas sentia que estava perdendo o controle silenciosamente, atraída não apenas pelo homem à sua frente, mas pelo poder que ele representava. O clima entre eles atingiu o ápice quando Henry, ao se inclinar para pegar um documento, deixou seu braço roçar levemente o dela. O toque, breve e quase acidental, foi suficiente para incendiar uma esparca que nenhum dos dois poderia ignorar. O ar parecia carregado de eletricidade e o silêncio da mansão se tornava testemunha de algo que ia muito além do profissional ou do socialmente aceitável. Eles permaneceram ali, lado a lado, conscientes de que cada segundo compartilhado era perigoso. O desejo se transformava em tensão emocional e, ao mesmo tempo, em estratégia silenciosa. Henry sabia que cada movimento dela poderia ser usado, cada reação emocional seria uma peça no grande tabuleiro da vingança que ele começava a arquitetar. E assim, naquela noite silenciosa, dois mundos se encontraram. O desejo intenso de Henry e a vulnerabilidade controlada de Ayla. O que começou como atração e fascinação silenciosos, transformava-se num jogo perigoso de poder, paixão e vingança, e ambos sabiam que não haveria retorno. O bilionário havia encontrado algo que não poderia mais ignorar. E Ayla, ao bem que inconsciente, estava prestes a descobrir que o coração humano pode ser o campo de batalha mais perigoso de todos. O conflito silencioso. A mansão Montgomery parecia respirar junto com Henry. Cada corredor, cada cômodo, refletia a perfeição fria e calculada que ele cultivava há anos. Mas dentro dele, uma tempestade silenciosa ganhava força. O desejo por Ayla se transformava em necessidade de controle. E o pensamento de vingança, sutil, mas firme, começava a dominar sua mente. Ele não queria apenas tê-la, queria moldar cada reação, cada hesitação dela como peças de um jogo que só ele sabia jogar. Ayla, por outro lado, sentiu o peso da presença dele em todos os momentos. Cada gesto, cada palavra, cada olhar carregava intensidade. Mesmo quando ela tentava se concentrar no trabalho ou em Nathan, a lembrança do toque breve de Henry, de seu perfume e de sua voz não a deixava em paz. Era como se a própria casa conspirasse para aproximá-los, mas ela resistia, tentando se proteger emocionalmente. Naquela tarde, Henry a chamou para uma reunião em seu escritório, alegando necessidade de revisar detalhes financeiros urgentes. Ayla entrou, sentindo o ar pesado, como se cada molécula da sala estivesse carregada de tensão. Ayla, obrigado por vir tão rapidamente, disse Henry com um tom que misturava cordialidade e desafio. Há algo que preciso discutir pessoalmente. Ela assentiu, tentando manter a postura profissional, mas cada palavra dele parecia questionar não apenas sua competência, mas também sua resistência emocional. Enquanto revisavam os documentos, Henry começou a inserir observações sutis, provocando pequenas discussões sobre decisões de negócios. Mas havia algo a mais. Cada provocação carregava uma intenção silenciosa de testar limites, de observar como Ayla reagiria sob pressão. Ele não estava apenas buscando eficiência, estava jogando um jogo de poder emocional. Não concordo com este ponto aqui, disse Ayla, firme. Acredito que a decisão mais segura é manter o contrato como está. Henry a observou com um sorriso quase imperceptível. Você é persistente. Gosto disso. Mas persiste mesmo quando deveria recuar? Ayla sentiu um arrepio. Cada palavra dele parecia carregar múltiplos significados. Ele testava seu autocontrole, sua paciência e, principalmente, sua vulnerabilidade. Ela sabia que ele poderia manipulá-la, mas ainda assim sentia uma atração impossível de ignorar. O conflito silencioso aumentou quando Henry, de maneira quase casual, encostou o braço na mesa próximo ao dela, diminuindo ainda mais a distância entre os dois.
O toque era mínimo, mas suficiente para que a eletricidade passasse de um corpo para o outro. Ayla desviou o olhar, tentando manter a compostura, mas sentiu a tensão crescer dentro de si. Henry, começou ela, a voz baixa. Isso não é apropriado. Ele ergueu uma sobrancelha, o olhar firme, penetrante. Henry, às vezes apropriado e inevitável se confundem. Você não sente? Ela sentiu o coração disparar. Não apenas pelo toque ou pela proximidade, mas pelo poder emocional que ele exercia. Henry não precisava avançar fisicamente. Apenas o olhar, a voz e a postura eram suficientes para dominá-la, fazê-la questionar seus próprios limites. Enquanto isso, Henry começou a planejar mentalmente os próximos passos de sua vingança silenciosa. Não era uma vingança contra Ayla, mas contra o mundo que o cercava. A esposa distante, a própria rigidez que ele cultivara há anos e até mesmo o desejo que ele tentava ignorar. Ayla, sem perceber, se tornava parte central de seu plano, uma peça-chave no labirinto de emoções que ele pretendia controlar. O conflito atingiu seu ápice quando Ayla, tentando manter distância, recolheu os documentos rapidamente, colocando-os sobre a mesa. Henry observou cada gesto, cada respiração, como se estudasse cada movimento de uma partida de xadrez. "Você realmente acredita que consegue resistir a tudo isso?" perguntou ele, a voz baixa, intensa. "Não se trata de resistir, Sr. Montgomery. Trata-se de manter limites", respondeu ela, firme, mas sentindo que suas próprias palavras traíam uma hesitação involuntária. Henry sorriu, satisfeito com a tensão que criara. Ele sabia que, a cada desafio, cada provocação, a atração entre eles se intensificava. Era um jogo silencioso, perigoso, mas irresistível. Quando Ayla finalmente deixou o escritório, Henry permaneceu sentado, contemplando a noite que avançava. Ele entendia que a vingança agora não era apenas uma estratégia, era um processo emocional. Cada movimento de Ayla, cada reação ao seu toque ou às suas provocações seria usado para fortalecer seu controle sobre a situação, enquanto o desejo se transformava em algo muito mais complexo e intenso. E ao olhar pela janela para a chuva que retornava, Henry percebeu que havia cruzado uma linha que não tinha retorno. O conflito silencioso entre eles havia criado uma tensão quase insuportável, e o jogo de poder, desejo e vingança estava apenas começando. O primeiro confronto direto provou que ambos estavam profundamente envolvidos emocional e psicologicamente. A tensão que antes era contida agora era um campo de batalha invisível, onde cada gesto, cada palavra e cada olhar seriam armas ou escudos no jogo perigoso que se desenrolava. E assim, a noite terminou com uma certeza. Nada na mansão Montgomery seria mais igual. O desejo e a vingança estavam agora entrelaçados, e cada movimento futuro seria decisivo no destino de Henry e Ayla. A noite proibida. A noite caiu sobre a mansão Montgomery com uma escuridão pesada, quebrada apenas pela luz suave dos abajures e pelo brilho intermitente da lua através das janelas altas. Henry estava no escritório, contemplando os documentos que não interessavam mais. Sua mente estava completamente ocupada com Ayla. Cada gesto, cada sorriso, cada olhar dela dançava diante de seus olhos. Ele sabia que aquela noite seria diferente. Havia algo no ar, uma tensão palpável, quase elétrica, que dizia que limites seriam quebrados. Ayla também sentia isso. Enquanto arrumava o quarto de Ethan, uma parte dela sabia que aquela proximidade não era mais apenas profissional. Algo dentro dela ansiava pelo proibido, pelo impossível. Quando Ethan adormeceu, Ayla desceu para a cozinha, preparando uma xícara de chá para si. O aroma do chá se misturava ao perfume sutil dela, criando uma aura de delicadeza e vulnerabilidade. Henry a encontrou no corredor, o olhar fixo, carregado de intenções que ela ainda tentava compreender. "Ayla", disse Henry, a voz baixa e firme, fazendo com que o coração dela disparasse. "Está sozinha?" "Sim, Sr. Montgomery", respondeu ela, tentando manter a postura profissional, mas com as mãos tremendo levemente. Ele se aproximou, cada passo calculado, aproximando-se lentamente sem ultrapassar totalmente o espaço seguro. Interessante, porque às vezes a solidão traz confissões que ninguém mais ouviria. Ayla respirou fundo.
Cada palavra dele a provocava, fazia seu corpo reagir sem permissão da mente. Não sei do que fala, murmurou, mas a voz traía sua hesitação. Henry deu um passo final, e desta vez não houve recuo. Eles estavam a centímetros um do outro. O calor de seus corpos quase se tocava. Ela podia sentir a respiração dele, o perfume masculino, o magnetismo que a puxava sem pedir permissão. Ayla, disse Henry, a voz quase rouca. Algumas coisas são inevitáveis, não podemos fugir do que sentimos. E foi neste instante que tudo mudou. Henry inclinou-se levemente e, quase em câmera lenta, aproximou seus lábios dos dela. Ayla fechou os olhos, sentindo uma mistura de medo, desejo e excitação. O toque foi suave, quase hesitante, mas suficiente para incendiar uma faísca que se transformaria em fogo incontrolável. O beijo breve, intenso e proibido marcou o ponto de não retorno. Ayla tentou recuar, mas a atração era mais forte que sua razão. Henry segurou o braço dela delicadamente, sem pressionar, mantendo o controle absoluto, mas deixando claro que nada seria como antes. A tensão entre eles era quase palpável. Cada respiração compartilhada, cada movimento sutil aumentava a intensidade do momento. Eles não eram apenas dois adultos atraídos, eram duas forças que se chocavam, cada uma carregando suas próprias necessidades, medos e desejos. Após o primeiro beijo, Henry recuou apenas o suficiente para observar a reação dela. Ayla, com o coração acelerado, respirava fundo, tentando recuperar o controle. Mas a sensação era inegável. Algo proibido havia acontecido e ambos estavam conscientes de que isso mudaria tudo. Você entende o que isso significa? Sim, respondeu ela. A mente confusa, mas os sentimentos claros. Mas não podemos permitir. Henry sorriu levemente, satisfeito. Às vezes, os limites existem apenas para serem testados. O resto da noite passou em um silêncio carregado de tensão. Cada movimento, cada palavra, cada olhar era parte de um jogo silencioso de desejo e controle. Eles sabiam que o que havia acontecido não podia ser desfeito, e que a paixão, misturada com a vingança silenciosa de Henry, prometia noites ainda mais intensas. E ambos sabiam que nada, nem regras, nem moral, nem família, seria capaz de impedir o que estava prestes a acontecer. A noite proibida marcava o início de uma dança perigosa, onde cada passo seria decisivo e onde o coração do bilionário começava a se perder na mistura de desejo e vingança. Ayla, por sua vez, já sentia que não conseguiria resistir ao magnetismo dele por muito tempo, mesmo sabendo do risco que corria. E assim, na escuridão da mansão, um fio invisível de desejo, poder e vingança começava a unir Henry e Ayla de maneira inequebrável, preparando o terreno para confrontos, descobertas e emoções que mudariam suas vidas para sempre. As consequências inesperadas. O dia seguinte amanheceu com uma tensão quase palpável na mansão Montgomery. Ayla estava no quarto de Ethan, mas sua mente não estava ali. Estava presa à noite anterior, ao beijo proibido e à intensidade da presença de Henry. Cada lembrança fazia seu coração disparar, e uma parte dela começava a se perguntar se resistir seria realmente possível. Enquanto preparava o café da manhã, Ayla sentiu os olhos de Henry sobre ela, observando cada gesto, cada movimento. Ele, por sua vez, percebia que ela ainda estava sob o efeito do que acontecera. A tensão que pairava entre eles era diferente de antes. Agora havia uma marca invisível, uma conexão silenciosa que não podia ser ignorada. Bom dia, Ayla, disse Henry a voz baixa carregada de intensidade. Bom dia, Sr. Montgomery, respondeu ela tentando manter a compostura, mas com a mão levemente trêmula. O silêncio que se seguiu estava carregado de significados não ditos. Eles sabiam que o beijo da noite anterior não era apenas um momento isolado, era o início de algo mais profundo, perigoso e irresistível. Mais tarde, Henry encontrou Ayla no escritório, alegando a necessidade de revisar relatórios importantes. Mas ninguém na mansão acreditava em coincidências. Ayla entrou, consciente de que cada passo seu era observado e cada gesto carregava peso emocional. Você parece pensativa, disse Henry aproximando-se, mas mantendo a distância mínima necessária para não ultrapassar os limites visíveis. Estou apenas concentrada no trabalho.
respondeu ela, embora soubesse que ele percebia a incerteza em seus olhos. Interessante, mas às vezes a concentração não é suficiente para afastar o que sentimos. O clima ficou mais tenso quando, sem aviso, Henry encostou o braço próximo ao dela na mesa. O toque, embora sutil, enviou uma onda de calor por todo o corpo de Ayla. Ela desviou o olhar, respirando fundo, tentando recuperar o controle. Mas era inútil. Cada interação agora tinha consequências. Emoções que se transformavam em desejo, e desejo que se misturava à necessidade de poder e vingança silenciosa que Henry começava a explorar cada vez mais. Enquanto isso, uma surpresa inesperada apareceu. Laura, a esposa de Henry, telefonou para a mansão querendo falar com ele sobre compromissos sociais. Henry atendeu, mas Ayla percebeu o tom frio e distante na voz dele. Ele estava calmo, mas havia algo na maneira como controlava a situação que indicava sua capacidade de manipular não só pessoas, mas também emoções. Após a ligação, Henry voltou-se para Ayla, com um olhar penetrante que misturava desejo e autoridade. Viu como algumas pessoas não têm ideia do que acontece por trás das cortinas? Sim, respondeu Ayla, sentindo o peso de cada palavra. E algumas escolhas podem ter consequências inesperadas. Henry sorriu, satisfeito. Ele sabia que aquele momento reforçava o poder silencioso que começava a exercer sobre Ayla. O jogo entre desejo e vingança estava mais intenso do que nunca, e ambos estavam conscientes de que cada passo em falso poderia ser devastador. Ayla, apesar de tentar manter limites, sentia que cada interação com Henry a aproximava de um ponto de não retorno. Cada gesto dele, cada toque sutil, cada olhar prolongado funcionava como um fio invisível que aprendia cada vez mais. Ela compreendia que estava envolvida em algo maior do que paixão. Estava no meio de um jogo de poder que misturava amor, desejo e vingança silenciosa. Enquanto a noite caía novamente, a tensão atingia um nível quase insuportável. Henry observava Ayla enquanto ela recolhia documentos, cada gesto dela reforçando o controle emocional que ele exercia. O desejo que antes era físico, agora se tornava estratégico, parte de um plano silencioso de manipulação e sedução. Ayla, por sua vez, entendia que não poderia escapar da atração que sentia. Cada segundo que passava na presença de Henry a deixava mais vulnerável, mais envolvida, e cada gesto dele tinha consequências emocionais que ela ainda não conseguia controlar completamente. E assim, a paixão proibida se intensificava, criando consequências inesperadas para ambos. O beijo, os olhares, o toque mínimo, tudo agora tinha peso, tudo podia mudar destinos. Henry e Ayla estavam mergulhados em um jogo de desejo, poder e vingança silenciosa, onde cada passo seria decisivo para o que viria a seguir. A noite terminou com uma certeza impossível de ignorar. O desejo proibido havia se transformado em algo muito maior, e cada escolha agora poderia definir se a atração entre eles se tornaria destruição ou paixão incontrolável. O destino proibido. A mansão Montgomery estava envolta em silêncio, apenas o vento batendo nas janelas e o som distante da cidade lembrando que o mundo continuava lá fora. Henry observava o jardim da varanda, contemplando não os contratos ou negócios, mas Ayla. Cada gesto dela, cada olhar, cada reação emocional estava gravada em sua mente. O jogo de desejo, poder e vingança silenciosa havia atingido seu ponto culminante. Ayla entrou no escritório carregando papéis, mas seu coração já não se concentrava nas tarefas. Ela sentia a presença de Henry como se fosse uma força magnética, capaz de puxá-la mesmo sem toque físico. O beijo proibido, os olhares intensos, o toque sutil, tudo se transformara em lembranças que queimavam silenciosamente dentro dela. Ayla, disse Henry, a voz baixa, intensa. Nós chegamos a um ponto que não podemos mais negar. Ela respirou fundo, lutando contra o turbilhão de emoções que crescia em seu peito. Oh, Henry, o que estamos fazendo? O que sentimos é real, mas também perigoso, proibido, incontrolável. Ele se aproximou, cada passo calculado, cada gesto carregado de autoridade e desejo. Ayla sentiu o calor invadir o corpo inteiro.
Não havia espaço para hesitação. Tudo agora era emoção pura, risco e entrega. O desejo que antes se escondia agora se manifestava em uma tensão quase insuportável, onde cada respiração compartilhada parecia uma promessa silenciosa de paixão e perigo. Henry segurou delicadamente o rosto dela, aproximando-se lentamente. Nunca deixei alguém me afetar assim, mas você conseguiu. Ayla fechou os olhos, sentindo a mistura de medo, excitação e admiração. E agora? Agora, murmurou ele, aproximando os lábios. O proibido se tornou inevitável. O segundo beijo, mais intenso que o primeiro, consumiu qualquer resistência que ainda existia. Era a materialização de todos os desejos contidos, da tensão, da vingança silenciosa que Henry havia cultivado e da entrega emocional que Ayla tentava esconder. O mundo externo desapareceu. Não havia regras nem limites, apenas o magnetismo entre os dois. A paixão proibida continuou por instantes que pareceram eternos, marcando o momento em que ambos compreenderam que nada seria como antes. Henry e Ayla não eram apenas amantes em segredo, eram participantes de um jogo de poder e sedução, onde cada toque, cada olhar e cada gesto carregava significado e consequências. Quando finalmente se separaram, respirando pesadamente, Henry sussurrou: "Você mudou tudo. Até mesmo minha vingança silenciosa se transformou em algo que não consigo controlar." "E você me domina sem sequer tocar", respondeu Ayla, ainda absorta no efeito que ele causava. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas cheio de significado. Eles sabiam que a paixão e o desejo agora eram inseparáveis, que a vingança silenciosa se transformara em algo mais profundo, uma conexão impossível de ignorar, uma entrega mútua ao proibido e ao intenso. E enquanto a lua iluminava a mansão Montgomery, os dois permaneceram ali, conscientes de que haviam cruzado linhas invisíveis, destruído limites e entregaram-se a algo que ninguém poderia desfazer. O destino havia unido desejo, vingança e paixão, criando um vínculo intenso, perigoso e irresistível. O que começou como atração e fascinação silencioso se tornou um turbilhão de emoções, revelando que o coração humano, quando confrontado com o proibido, não conhece limites. Henry e Ayla, agora entrelaçados pelo desejo e pela intensidade de suas próprias emoções, enfrentariam o futuro sabendo que cada escolha e cada toque poderia ser decisivo. E assim, a mansão Montgomery tornou-se palco de uma história onde o desejo desafiava regras, a paixão transformava a vingança e o proibido revelava a força de dois corações que não podiam mais negar o que sentiam. O bilionário e a babá haviam cruzado o limiar do possível e nada seria jamais igual. O jogo de poder, desejo e vingança finalmente encontrou seu clímax, deixando claro que na dança entre paixão e perigo, o proibido é sempre irresistível.